Não cabe também ao Conselho Tutelar criar outras funções, outras atribuições para o órgão. Ah, o que que tem? Só mais essa vez eu estou ajudando. Não é o que que tem, não é o ajudar, é a falta de competência. A gente tem que pensar lá no futuro. E se essa ação irresponsável minha, né, de querer ajudar, causa um dano maior à criança ou adolescente. Antes de a gente adentrar o assunto, eu gostaria aqui de fazer uma breve introdução com relação ao Conselho Tutelar, a importância desse órgão na sociedade. Como todos que estão aqui já sabem, eu acredito, que antes da Constituição Federal de 88, crianças e adolescentes não eram reconhecidos como sujeitos de direito, ou seja, eram mero objeto dos adultos. Então, nós tivemos uma história da criança e adolescente no Brasil marcada por abandonos, violências, negligências. A criança, quando ela atingia uma certa idade, quando ela atingia uma certa independência, logo ela já era colocada junto à família para trabalhar. Então, não tinha o direito a brincar, o direito de estudar. Nós tivemos momentos na história da criança e adolescente no Brasil em que ficaram marcadas. Dentre elas, nós temos ali, para trazer em destaque aqui, a Roda dos Expostos, nós tivemos ali a criação das FEBEMs, e a gente teve ali uma concentração muito grande dessa temática sobre os ombros do judiciário. E aí vem a Constituição Federal em 88, lá no seu artigo 227, dizer, né, que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar com absoluta prioridade os direitos de criança, adolescente, jovens, e a gente vê lá elencado o rol de direitos que a criança e o adolescente, então, passam a ter, e com isso serem reconhecidos como sujeito de direitos. Em 89 vem a Convenção Internacional, e aí o Brasil signatário disso, e através dessa convenção surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, um marco na nossa legislação brasileira, né, o estatuto que é utilizado por muitos outros países, serve de modelo. Então, assim, foi fantástico, e nasce, então, a teoria, né, a doutrina da proteção integral, e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, vem ali o artigo 4º enfatizar que crianças e adolescentes têm todos aqueles direitos humanos, direitos constitucionais, que os adultos também tinham, passam a ser com a Constituição Federal, a ser com a Convenção e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, serem reconhecidos como sujeito de direitos, e muito mais que isso, né, tem prioridade absoluta. E aí eu quero falar, então, agora sobre o Conselho Tutelar, esse órgão tão importante para a nossa sociedade e que merece sim ter mais notoriedade, mas não de forma equivocada, não de forma negativa, pessimista, não de forma subordinada, como a gente ainda vê por aí. E nós precisamos, com muita urgência, fazer com que a família, a sociedade, o poder público, os juízes, promotores, delegados, advogados, né, demais profissionais, atores do sistema de garantias de direito, que trabalham diariamente com criança, com adolescente, com as suas respectivas famílias, porque a gente não pode esquecer da família, não tem como falar de criança e nem de adolescente sem falar também da família, sem colocar a família nesse contexto, né, para que todos entendam realmente qual é o papel do Conselho Tutelar, né? É importante ressaltarmos aqui que, dentre as inúmeras inovações do Estatuto da Criança e do Adolescente, vem, então, a obrigatoriedade da instalação em todos os municípios brasileiros de, ao menos, um conselho tutelar. E aí a gente vê já, nessa perspectiva do legislador, o rumo que ele quer dar para uma melhor democratização na sociedade. Então, dando o quê para a sociedade? Maior agilidade na solução de problemas relacionados à violação, à ameaça de direitos de crianças e adolescentes. Então, para a gente começar aqui, adentrar o nosso assunto, a gente vai precisar entender o quão importante é que nós saibamos que o Conselho Tutelar, ele é um órgão muito importante.
e ele foi um órgão criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes tinha aquela perspectiva menorista, tudo estava nos ombros do Poder Judiciário, e aí então o legislador ele vem transferir isso para a família, para a sociedade, poder público, e aí cria-se o Estatuto da Criança, cria-se o Conselho Tutelar como esse órgão que no âmbito administrativo ele vai estar ali. Eu sempre equiparo o Conselho Tutelar com o Poder Judiciário, né? Como se o Conselho Tutelar, no âmbito administrativo, ele estivesse fazendo ali, às vezes, do Judiciário. Então, o legislador, ele entendeu que precisava de ter um órgão ali que ele pudesse dar ordens, que ele pudesse requisitar, que ele pudesse, de alguma forma, fazer uma fiscalização se, de fato, a família, a sociedade, o poder público estão cumprindo, estão garantindo direitos de crianças e adolescentes. E aí a gente vem nessa perspectiva de entender, de conseguir entender quais são realmente as características do órgão conselho tutelar, entender a importância do órgão, entender que ele é um órgão integrante da administração pública local, ele é um órgão colegiado, e a gente vai ver que lá no artigo 131, onde estão elencadas ali as principais características do órgão, não vem de forma muito clara, né, que ele é um órgão colegiado, apenas diz que ele é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Mas, lá no artigo 132, nós fomos analisar, lá fala, né, que é um órgão integrante da administração pública local, escolhido pela sociedade, formado por 5 membros, e aí a gente vê, então, a formação do colegiado desse órgão tão importante. E por que, então, Larissa, a gente falar de colegiado? Por que a gente trazer à tona esse assunto de colegiado? Porque, infelizmente, a gente ainda vê, Brasil afora, em muitos municípios, em muitos conselhos tutelares, conselheiros tutelares desrespeitando essa característica importante, desrespeitando as ações, as determinações do colegiado, desvirtuando, deturpando a característica do órgão, que é ser autônomo. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. A gente vai entender que essa autonomia dada pelo legislador ao órgão é a ele e não ao conselheiro tutelar. Então, é muito importante que a gente saiba fazer essas diferenciações. A gente tem que ter muito isso em mente de forma muito clara, muito objetiva. Então, o Conselho Tutelar, ele é sim um órgão colegiado, é um órgão formado por 5 membros, os quais são escolhidos pela sociedade por meio de um processo de escolha, né? Esse processo de escolha, o Estatuto, ele deu essa incumbência para os municípios, para as leis municipais, dizerem como será esse processo de escolha, para que eles possam exercer essa função por um mandato de 4 anos, podendo ter livre recondução. Então, essa alteração já foi feita recentemente, então os conselheiros tutelares, eles podem aí, sempre que houver, né, a cada 4 anos, um novo processo de escolha, tentar participar para que consigam a sua recondução, tá? Mas antes de adentrar a esses 2 aspectos, que é a ética e que é a autonomia do colegiado, eu quero reforçar que o colegiado do Conselho Tutelar é uma das maiores características que o artigo 131 trouxe, né, que o Estatuto trouxe, e que traz ali, no rol das suas características e identidade, essa característica muito forte, que é o colegiado. E, infelizmente, é uma característica, é uma identidade ignorada por maioria absoluta dos conselheiros tutelares, e isso é uma tristeza, isso é uma pena muito grande, né? Isso, eu posso dizer até que é uma irresponsabilidade muito grande dos membros do Conselho Tutelar. E é urgente que os conselheiros tutelares entendam, assumam, respeitem e exerçam essa característica que é fundamental e que, na prática, infelizmente, no momento ali das decisões, que as decisões precisam ser tomadas, pensadas em equipe, em colegiado, isso muitas das vezes não acontece, as decisões são unilaterais, são individuais, e a gente vê aí muitos prejuízos acontecendo à criança, ao adolescente, à sua família,
por conta dessa irresponsabilidade, né? Para o conselheiro tutelar achar que ele pode individualmente tomar a decisão, o rumo de uma criança e de um adolescente, né? Diferentemente do juiz, por exemplo. Apesar de que ele tem a sua equipe técnica ali na sua vara, equipe técnica formada por assistentes sociais, por psicólogos, tem os seus auxiliares da justiça, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, mas na hora do vamos ver, é o juiz de forma unilateral quem vai decidir o rumo da vida, né, de alguém. Então, no conselho, isso não deve acontecer, nunca, jamais. E é importante que nós entendamos que essa autonomia do órgão, por exemplo, as atribuições do conselho tutelar, se a gente for pegar o rol do artigo 136, diz lá, né, são atribuições do conselho tutelar. Lá não diz são atribuições do conselheiro tutelar, é do órgão. Então, a gente precisa atentar para essas particularidades, né, entender que não cabe ao conselheiro tutelar querer criar, alterar, modificar a identidade do órgão conselho tutelar. Então, ele precisa respeitar isso, como os demais órgãos respeitam as suas identidades, as suas características, as suas relações institucionais, então a gente deve respeitar muito. Eu que vim da área do direito, né, sou advogada, então a gente tem muito essa questão da legalidade, se atentar muito para a legalidade. E é importante que os conselheiros tutelares se atentem a 2 artigos muito importantes, todos eles estão na Constituição Federal, que é o artigo 5º, inciso 2º, que fala que ninguém está obrigado a fazer aquilo que a lei não obriga, né, e o artigo 37, que vem trazer ali alguns princípios constitucionais importantes que cabem à administração pública e aos órgãos ligados à administração pública também respeitarem. Dentre esses princípios está o princípio da legalidade. Então, conselheiros tutelares se atentem para isso. Então, entendam que o legislador, ele deixou um rol taxativo e não exemplificativo de atribuições que o órgão conselho tutelar deverá cumprir, e não cabe ao conselheiro, não cabe ao CMDCA, não cabe ao juiz, ao promotor, ao secretário, ao vereador, ao cidadão comum, ao prefeito, alterar, modificar ou querer, inclusive, acrescentar atribuições ao órgão. Então, está ali, rol taxativo, artigo 136, temos atribuição também no artigo 95, 194, então, se atentar a isso é de fundamental importância. E outra coisa importante, o colegiado, ele é a autoridade máxima dentro do órgão conselho tutelar e não o conselheiro tutelar ou o coordenador ou o presidente. A gente vê muito Brasil afora, muitos municípios em que coordenadores, presidentes se acham, né, a mais melhores do que os outros colegas, e a gente está sempre aconselhando os colegas, informando eles que dentro do conselho tutelar não há hierarquia. Todos os membros do conselho tutelar exercem o mesmo poder. Por que poder, Larissa? Porque realmente o legislador deu ao conselho tutelar, enquanto colegiado, poderes. E a gente vê que o conselho tutelar, ele tem poderes de requisição, né? O conselho tutelar, ele requisita serviços em diversas áreas, ele não executa serviços. E aí há uma problemática, há uma questão cultural no Brasil de a sociedade, da família e de muitas vezes autoridades do poder público acharem, entenderem que o conselho tutelar, ele substitui pais ou responsável, ele é totalmente responsável pela criança ou pelo adolescente, que tudo que está ligado criança e adolescente é o conselho quem tem que intervir, é o conselho quem tem que resolver, e nós precisamos ter um pouco de cautela, porque pelo legislador foi dado ao órgão conselho tutelar atribuições definidas e não cabe ao conselho tutelar, ainda que crianças e adolescentes envolvidos, tratar de algumas temáticas e de alguns assuntos, e, portanto, é importante que os conselheiros tenham conhecimento para que, quando chegarem essas situações no conselho tutelar, eles possam fazer o atendimento e dar as orientações cabíveis e devidas e dar os direcionamentos aos órgãos ou serviços responsáveis
por aquela demanda e por aquela temática. Então, feita essa introdução com vocês aqui, eu já vou me adentrar, então, aos dois aspectos importantes que devem ser melhor entendidos e também praticados dentro do Conselho Tutelar, no âmbito de colegiado. Então, continuando aqui, a gente vai começar, então, a falar desses dois aspectos importantes que o colegiado precisa diariamente praticar, precisa modelar, que é a ética e é entender essa autonomia dada ao órgão pelo legislador. Então, a gente vai falar primeiro da ética. Nós sabemos que em muitos colegiados, por não serem os conselheiros tutelares subordinados uns aos outros e a nenhuma outra autoridade, por exemplo, que muitos conselheiros tutelares, infelizmente, acabam pecando, acabam se excedendo em seus comportamentos, né? Então, em alguns comportamentos individualistas, desrespeitosos, não respeitam ali o limite um do outro, o limite do colega, intrigas, brigas, falatórios, xingamentos, e isso, infelizmente, acontece dentro de muitos colegiados Brasil afora, e a gente tem sempre recebido notícias de atitudes, de ações nesse contexto, e a gente fica muito triste em saber, porque a gente precisa fortalecer cada vez mais a categoria, para que ela realmente seja reconhecida a sua importância, o seu valor, para que, de fato, conselheiros tutelares no Brasil possam ser mais valorizados e reconhecidos. Mas se nós não começarmos a organizarmos a nossa casa internamente, isso está longe de acontecer. Então, uma coisa que eu sempre bati na tecla aqui no meu município, no colegiado anterior, neste colegiado, e a gente vem trabalhando isso, é essa questão da ética profissional, de se estabelecer a ética, se estabelecer limites comportamentais dentro do ambiente de trabalho, para que ele se torne um ambiente melhor, um ambiente mais saudável, um ambiente mais produtivo. E nós não podemos mais aceitar, né, imoralidades dentro dos colegiados do Conselho Tutelar, né? A quebra de sigilos de informações, a quebra de sigilos nas reuniões colegiadas. Eu recebo, às vezes, perguntas de conselheiros Brasil afora, falando, né, que o conselheiro participou da reunião colegiada e depois foi lá fofocar para a secretária o que estava acontecendo, foi fofocar para o presidente do CMDCA, foi contar para o vereador A, B, C ou D. Então, a gente percebe que, infelizmente, a falta de ética, ela ainda está à solta dentro dos conselhos tutelares, e é o momento da gente começar a repensar, começar a mentalizar se realmente é isso que a gente quer, se é essa imagem que a gente quer transmitir para a sociedade, que a gente quer transmitir para as famílias, que a gente quer transmitir para o poder público no geral. Então, se a gente quer realmente ser valorizado pelo nosso trabalho, se a gente quer que os prefeitos reconheçam o trabalho do Conselho Tutelar no município, se a gente quer que realmente, né, deputados estaduais, federais, né, os senadores aprovem uma lei orgânica para os conselhos tutelares, nós precisamos mostrar a nossa maturidade, a nossa responsabilidade, a nossa força. Eu sempre trago um exemplo muito propício, quando eu sempre falo desse assunto, das defensorias públicas, né? Há alguns anos atrás, ninguém queria fazer concurso para a defensoria pública, né? As pessoas queriam fazer concurso para delegado, para polícia, para promotor, para juiz, mas não queriam para a defensoria pública, porque, de fato, a remuneração desses profissionais era muito aquém dos demais. Então, ninguém queria ganhar pouco, ninguém queria ser, né, menos valorizado. E aí, com os anos, os defensores públicos se uniram à categoria e começaram a se fortalecer, começaram a estarem, né, juntos, se unindo, mostrando a importância da Defensoria Pública para a nossa sociedade, e mostrando para os poderes a importância dessa entidade, desses profissionais, para o Estado democrático, e aí eles começaram, então, a serem notados, valorizados e respeitados. Hoje, a Defensoria Pública é uma das instituições mais bem pagas no Brasil,
dentro do poder público, mas isso precisou ter o quê? Uma organização da entidade, dos seus profissionais, para que eles pudessem, primeiro, internamente, entender a importância deles na sociedade, porque a Defensoria Pública, ela desempenha um trabalho notável na sociedade, indispensável para a sociedade, porque as famílias, as pessoas que não detêm condições de arcar com um advogado particular, elas têm o direito de recorrer à Defensoria Pública, à justiça gratuita, então esses profissionais estão ali para esses menores favorecidos. Então, eles provaram para a sociedade a importância deles. Eu acho que chegou o momento dos conselhos tutelares no Brasil mostrarem também a sua importância para a sociedade, a sua importância para os governos em todas as esferas, e começar a se unir e não a quebrar essa força, porque o que a gente vê muito por aí são colegiados que não se entendem, profissionais que não se entendem, é um querendo puxar o tapete do outro, é um querendo falar mal do outro, é um querendo, né, dedurar o outro, o prefeito, o secretário, ao invés de se unir enquanto categoria, não. Se enfraquecem, porque lá fora eles percebem a fraqueza do órgão, eles percebem a desorganização, e por isso muitos conselhos tutelares no Brasil não são notados pela administração, e aí ficam aí, reclamando, choramingando, ai, porque eu não tenho isso, porque eu só ganho um salário mínimo, porque eu não tenho isso, e porque eu não tenho isso, então chegou o momento de parar de se vitimizar, arregaçar as mangas, sair da zona de conforto e começar a fazer a mudança que você quer ver. Então, a ética é um princípio fundamental para o colegiado que quer, de fato, ter grandes resultados, seja a curto, médio ou longo prazo. A ética ela precisa ser praticada diariamente dentro dos colegiados. Outra coisa que pega muito, como os conselheiros tutelares estão no mesmo patamar de hierarquia, né, incluindo coordenadores e presidentes, porque esses não exercem hierarquia acima dos outros membros, a ausência de chefe não pode ser uma fuga para o desrespeito e nem para a quebra de normas de conduta dentro do ambiente de trabalho. Se vocês forem procurar qualquer ambiente de trabalho, seja numa empresa privada ou até mesmo dentro do poder público, existem regras comportamentais. E não pode ser diferente dentro dos conselhos tutelares. Preservar, manter, incentivar a ética, ela deve ser uma tarefa de todos os membros dentro do conselho tutelar e para aqueles colegiados que ainda estão adeptos à função de coordenador ou presidente, essa deve ser uma tarefa diária também desses coordenadores e presidentes dentro dos colegiados, esses que mantêm essa figura dentro dos colegiados, como líderes, eles precisam promover e prezar pela ética dentro do colegiado, e não se sentirem superiores, não se sentirem maiores, não se sentirem melhores, porque toda e qualquer decisão, ela deve ser sempre colegiado. O coordenador, o presidente, ele deve levar para o colegiado os convites recebidos, as informações recebidas, para que todo o colegiado, em conjunto, possam pensar e possam decidir. Em qualquer ambiente de trabalho, a ética ajuda a garantir o bom andamento das atividades, ajuda a manter um clima institucional saudável, harmonioso, e com isso, vejam, estabelece muito mais confiança entre os conselheiros, entre os colaboradores, porque a gente não pode falar só dos conselheiros tutelares. Nós temos que colocar dentro disso aí os auxiliares do conselho tutelar, os administrativos, os motoristas, né, SGs, eles também fazem parte desse contexto, eles também fazem parte desse ambiente de trabalho, e é muito ruim você trabalhar num ambiente de trabalho que você já chega querendo ir embora, em que é um ambiente pesado, é um ambiente que não tem diálogo, que não tem discussões saudáveis. Então, isso acaba também refletindo, respingando nos auxiliares do conselho tutelar. Então, conselheiros e conselheiras tutelares, sejam um exemplo dentro dos seus colegiados, né? Façam por onde, né? Tenham sempre um sorriso no rosto. Vocês precisam, para a gente poder, para a gente ser, a gente precisa internalizar isso dentro. Então,
para os conselheiros que querem ter esse reconhecimento, esse valor estimado, né, esse valor reconhecido pela sociedade, pelas famílias, pelo poder público, comece dentro de você e isso você vai externalizando. De que forma? Através do seu comportamento, através da sua vestimenta, através da sua comunicação verbal e não verbal. As pessoas precisam sentir de vocês essa segurança. Todos que passarem por ali, por um atendimento do Conselho Tutelar, precisam sentir em cada membro daquele órgão, começando pela entrada, pelos administrativos, segurança, porque as famílias chegam muitas das vezes ali em situações já muito difíceis, de muita vulnerabilidade, precisando de um apoio, então precisam sentir nos conselheiros tutelares, no momento dos atendimentos, a segurança, que eles estão no lugar certo e que alguma coisa vai ser feita para que a situação seja resolvida. Então, pessoal, em qualquer ambiente de trabalho, a ética, ela precisa ser praticada, tá? Então, pratiquem a ética todos os dias. É muito triste a gente ver por aí conselheiros tutelares desunidos, rivais uns dos outros, audaciosos, ambiciosos, né? E isso precisa acabar. Nós precisamos entender que a nossa força, a nossa vitória em sermos reconhecidos, em sermos mais valorizados, não está na desunião, não está em falar mal do outro, está na união, está na força, né? Está na vontade de querer fazer as coisas acontecerem, em querer buscar em conjunto as melhorias. É claro que em muitos momentos no colegiado vocês vão se deparar com opiniões diferentes, né? Nós temos conselheiros com crenças diferentes, e eu costumo sempre dizer nas minhas lives para os meus alunos do curso que o seguinte: a única política que precisa ser discutida dentro dos colegiados é a política da infância e da adolescência, né? Políticas partidárias, isso não cabe à discussão dentro dos conselhos tutelares. Então, cada um de nós tem as nossas preferências, tem as nossas ideologias, nós temos aqui, né, os nossos candidatos, isso é normal. Mas levar essa discussão, essa rivalidade para dentro dos colegiados não vale. Então, isso tem que ficar na sua casa, o que você acha, o que você pensa, até porque voto é secreto, então você nem precisa ficar comentando, contando para as pessoas em quem você vai votar e tudo mais. Então, a única política que se deve ser admitida, ser discutida dentro dos colegiados é a política da infância e da adolescência. É vislumbrar o que realmente ainda está faltando dentro do município para que a garantia dos direitos de crianças e adolescentes sejam realmente garantidos e preservados. Então, esse é o nosso desejo. Então, se você quer conselheiro, quer realmente melhorias, quer ser valorizado, comece praticando a ética dentro do colegiado. E é preciso, sim, eu sou a favor disso, de criar regras de conduta dentro dos conselhos tutelares. Eu sou totalmente a favor à não tolerância mais de desrespeitos, de assédios, de agressões verbais e não verbais dentro dos colegiados, tá? E aí, saindo dessa questão, que é a ética, que é algo muito importante, que deve ser cultivada, praticado dentro dos colegiados, eu vou para o segundo aspecto agora, que é a autonomia, né? Então, primeira coisa, o que é a autonomia, né? A autonomia nada mais é do que você ter a liberdade, o livre arbítrio à tomada de decisões. E vejam como o legislador ele foi fantástico ao dar essa autonomia para o Conselho Tutelar, né? Quando você vai lá para o artigo 131, lá está falando assim, ele é órgão permanente e autônomo. Então, essa autonomia que o legislador ele deu foi dada ao órgão, ao colegiado, e não ao conselheiro tutelar. E, infelizmente, muitos municípios, em suas leis municipais, confundem essa autonomia, dando essa autonomia aos conselheiros tutelares. Na verdade, a autonomia que está elencada aqui no artigo 131 não tem nada a ver com a autonomia dada pelo legislador lá na CLT, ao trabalhador autônomo. Então, há essa confusão, inclusive confundem o trabalho do conselho tutelar, então isso precisa ser revisto pelos municípios, pelas leis municipais, né? Então, a autonomia é a competência para seguir suas atribuições, para decidir sem sofrer
interferências externas. E aí, a gente, muitas das vezes, né, os conselheiros tutelares se deparam, muitas das vezes, com embates com outras autoridades, porque muitas autoridades querem interferir nessa autonomia do conselho tutelar. E aqui eu quero abrir um parêntese, com muito respeito aos CMDCAs, né, que são os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, que, infelizmente, o estatuto ele foi muito econômico ao tratar de alguns assuntos específicos. Então, ficou muito a cargo das leis municipais tratarem, né, sobre alguns assuntos. E as leis municipais, elas conferem ao CMDCA toda a criação do processo de escolha, né, a questão dos processos administrativos, eles é quem julgam. Isso foi um erro muito grande, porque com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, foram criados dois órgãos importantes, o Conselho Tutelar e o CMDCA. Então, são irmãos, eu costumo dizer que são irmãos, porque nasceram da mesma mãe, são gêmeos, porém são fraternos, cada um na sua placenta, por isso, então, tem características diferentes, né? Gêmeos fraternos são diferentes nas características e tudo mais, não são como os gêmeos univitelinos. Então, são nascidos da mesma mãe, da mesma lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas são diferentes nas suas características, nas suas funções, nas suas atribuições. E um grande erro é atribuir ao CMDCA essa função correicional, né, como se fosse uma corregedoria dos conselhos tutelares. Então, essa é uma questão que deveria ser melhor discutida, porque não existe hierarquia entre conselho tutelar e CMDCA. O conselho municipal dos direitos da criança e adolescente, ele não é chefe do conselho tutelar, ele não manda no conselho tutelar, né? Ele não tem essa competência de mandar no conselho tutelar, de interferir na construção do regimento interno, né? De querer saber informações sigilosas. Então, o CMDCA não tem essa competência. E eu costumo dizer que as competências do CMDCA são importantíssimas, são milhares, né? Eu acho que tem muito mais coisas importantes para o CMDCA fazer do que ficar vigiando o ponto de conselheiro tutelar, né, de ficar querendo saber qual é a atitude de A, de B ou de C, porque as nossas crianças e adolescentes estão aí, né, faltam muitos serviços, programas de atendimento dentro dos municípios. E eu falo que o Conselho Tutelar e o CMDCA, eles precisavam trabalhar mais em conjunto na perspectiva de estarem atentos, fiscalizando o que está faltando dentro dos municípios para que direitos de crianças e adolescentes sejam efetivados, sejam garantidos, e não ficar nessa rivalidade, nessa briga, quem manda mais, quem manda menos, porque são dois órgãos muito importantes, muitíssimo importantes, com características totalmente diferentes, né? Então, não existe essa subordinação do Conselho Tutelar ao CMDCA e vice-versa. Então, deveriam trabalhar os dois com um objetivo só, que é dar a garantia dos direitos de criança e adolescente, para que os conselhos tutelares consigam zelar pelo cumprimento do direito e não zelar do direito, existe uma diferença aí. Os MDCAs precisam se munir de dados, de informações, para que eles possam construir, formular políticas públicas voltados para a infância e a juventude dentro dos municípios. Então, tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa para fazer, e eu acho que os dois trabalhando nessa perspectiva, com esse mesmo objetivo, né, de sempre entregarem uma sociedade melhor, de entregarem um mandato melhor, eu acho que a gente vai conseguir muitos e muitos resultados. Aí, o que eu quero trazer aqui, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou dizer nesse ponto, porque ele é muito importante. Porque essa autonomia que é dada ao órgão conselho tutelar e não ao conselheiro tutelar, ela acaba incorrendo numa perspectiva de, às vezes, o conselheiro que tem essa autonomia,
porque existe, não só por parte dos membros do Conselho Tutelar, mas da sociedade e também de muitas autoridades e também do poder público, numa inadequada compreensão acerca da importância do papel do Conselho Tutelar, das suas reais atribuições. E isso, infelizmente, tem levado a inúmeras distorções das atribuições do Conselho Tutelar, né? Há muitos problemas na forma da sua atuação, e isso tem gerado muitas práticas equivocadas, erradas, precipitadas, perigosas de muitos conselhos tutelares pelo Brasil. Então, a gente precisa, sim, fazer esse trabalho de informação, de levar informação para a sociedade, de levar essa informação sobre o trabalho do Conselho Tutelar, as suas atribuições, o seu papel para outras autoridades. Nós não podemos aqui achar que o juiz sabe tudo, que o promotor sabe tudo, que o delegado sabe tudo, que o secretário sabe tudo, que o prefeito sabe tudo, porque não sabem. Às vezes estão trabalhando ali na área da infância e da juventude, têm experiências, mas não conhece o real papel e o trabalho do Conselho Tutelar. A gente vê isso muito claramente em muitas ações equivocadas de juízes, de promotores, de delegados em desfavor dos conselhos tutelares, os confundindo com seus auxiliares, e, na verdade, o Conselho Tutelar não é auxiliar da Justiça, não é auxiliar do Ministério Público, o Conselho Tutelar não é órgão da Segurança Pública, o Conselho Tutelar não é órgão técnico, então não tem capacidade técnica, por exemplo, de fazer uma escuta especializada de uma criança vítima ou testemunha de qualquer violência, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela sexual, então ele não tem essa competência. Né? E o legislador ele foi muito claro ao dizer as competências do órgão. Então, isso precisa ser respeitado. E eu falo muito sobre a importância do posicionamento do órgão Conselho Tutelar. Se posicionar de forma efetiva. Né? E quando eu falo em posicionamento, eu criei os 3 pilares do posicionamento, justamente na perspectiva de que eu vislumbrei, há alguns anos atrás, o que dificultava os conselhos tutelares, de fato, serem melhor interpretados, tanto pela sociedade quanto pelo poder público. Um colegiado proativo, um colegiado que dá resultados, que gera resultados para a sociedade, ele precisa entender muito bem esses 3 pilares. Ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter coragem. Quando a gente fala em coragem, não é ausência de medo, é agir ainda que com medo, é sair da zona de conforto e ter uma boa comunicação, seja ela verbal ou seja ela não verbal. Então, os conselheiros tutelares, ainda que a maioria não tenham cursos superiores, e isso não os diminui em nada, eles precisam continuamente buscarem por capacitação, por formação continuadas, porque o legislador, ele deu um poder, ele deu uma autoridade muito grande a pessoas comuns, a cidadãos comuns, poder de mando, e se esqueceu de, muitas das vezes, treiná-los e ensiná-los de como efetivamente cumprir com isso. Então, a formação continuada, ela é essencial e ela é muito importante. Não cabe mais amadorismo na área da infância e da juventude. Eu acho que nós precisamos de profissionais sérios, profissionais capacitados, profissionais que estão sempre em busca de conhecimento, cobrarem do poder público essas formações continuadas, não trabalhar sem conhecimento, porque vocês lidam diariamente com outras autoridades, né, que tiveram aí anos de faculdade, anos de especialização, anos de experiência, né, estudaram para concurso e estão, às vezes, muitos anos já na área, e eles, então, têm um argumento muito bom para tentar argumentar, né? Então, quando a gente se depara com outras autoridades, e lembrando que o conselheiro tutelar, no exercício da função, ele é também uma autoridade, vocês não estão subordinados a nenhuma outra autoridade. Mas para que vocês se sintam uma autoridade e as outras autoridades também os reconheçam como uma autoridade, vocês vão ter que buscar conhecimento. Vocês vão ter que ter uma comunicação muito efetiva para que vocês consigam, né, sempre que necessário, produzir um debate de igual para igual, né, um debate com argumentos,
né? A gente sempre fala muito aí, não é simplesmente falar, não é minha atribuição, né? Então, se chegou o caso no conselho tutelar, independentemente se vai ser atuação do conselho ou não, ele vai ter que direcionar ou orientar para que isso seja direcionado para a autoridade ou órgão ou serviço competente para isso, tá? Mas sempre vai ter um direcionamento. Então, nós precisamos, sim, de capacitar esses profissionais. E o que acontece muito é que a falta de compreensão exata, né, do que é o papel do conselho tutelar, da importância, da força desse colegiado, dessa característica importante, é que a gente vê muito por aí os resultados, né? As distorções, as arbitrariedades, os abusos de autoridades, a usurpação de função pública. A gente precisa entender que usurpar função pública é um crime, está no Código Penal brasileiro. Então, o conselheiro tutelar, no exercício da função, ele equipara-se sim a um servidor público e ele precisa cumprir princípios constitucionais para desempenhar o seu trabalho, e dentre eles é o da legalidade. Então, não dá para os conselhos tutelares no Brasil continuarem agindo fora da legalidade por bel prazer, por fazer um favor para o secretário, um favor para o presidente do CMDCA, vou quebrar esse galho para o juiz, vou quebrar esse galho para o delegado, e vocês nunca vão conseguir o respeito de vocês, que vocês tanto querem pela sociedade, por outras autoridades, sempre dando a mãozinha ali, o pé, o braço, o corpo inteiro para ficar de bem, para ficar, né, legal e tal. E se esquecendo que em uma dessas situações vocês podem se dar mal e causarem um prejuízo irreparável à criança, ao adolescente, à sua família, ser penalizado por isso civilmente, penalmente e administrativamente. Então, cumpram a função de vocês com responsabilidade, né? Não, eu sempre digo que a gente vai conseguir muito mais benefícios e vitórias dizendo não de forma fundamentada do que dizendo sim. Serão os nãos que muitas vezes vocês vão precisar dar, que vocês vão conseguir alcançar os objetivos que vocês querem. E vão ser os nãos que às vezes vocês vão precisar dar, não porque vocês são ruins, mas pela ausência de competência técnica e funcional para desempenhar determinada função, serviço e tudo mais, mas serão esses nãos que eu asseguro para vocês que irão movimentar o sistema de garantias de direito. Serão muitas das vezes o não de vocês, o posicionamento de vocês, o não fundamentado, o não com muito conhecimento, que vai fazer com que muitas ações sejam promovidas dentro dos municípios. Que muitos serviços, programas de atendimentos que ainda não foram criados, apesar de a lei estar aí, escancarada para todo mundo, mas muitos serviços e programas não foram criados ainda, porque tem o conselho tutelar, faz tudo, tem o conselho tutelar que está de forma irregular, ilegal, realizando, executando serviços de outros órgãos, de outros serviços. Então, a gente nunca vai conseguir fazer com que aquela engrenagem do sistema de garantia de direito funcione, sendo o conselho tutelar, um faz tudo. E a gente só vai conseguir um sistema de garantia de direito articulado, forte, se a gente começar, enquanto conselho tutelar, a ser protagonista dessas mudanças, dessas fomentações, né, promovendo essas ações, essa vontade de fazer com que realmente o município ele faça aquilo que precisa ser feito. Então, o conselho tutelar ele vai precisar ser visto com outros olhos. Mas essa tarefa de fazer com que a sociedade, o poder público veja o conselho tutelar com outros olhos vai depender tão somente dos conselheiros tutelares. E trabalhar esses dois aspectos que a gente está trazendo aqui, a ética e a autonomia, vai ser de fundamental importância para esse primeiro passo que vocês vão precisar dar para essa nova transformação, para essa nova construção
de vocês, né? E outra coisa importante é que a autonomia, ela está ligada à não subordinação do órgão conselho tutelar a qualquer outro órgão ou a qualquer outra autoridade. Então, não tenham medo de se expressarem, não tenham medo de falarem aquilo que vocês acham, aquilo que vocês pensam, não tenham medo de chamarem promotores, juízes, delegados, policiais, secretários, conselheiros de direitos para reuniões, para conversar, para dialogar, para dizer para eles qual é o real papel de vocês, né? Agora, uma coisa importante que eu também não posso deixar de falar aqui, é dizer que o órgão conselho tutelar, né, por ter essa autonomia decisória, essa autonomia funcional, de sair por aí fazendo o que bem entende, fazendo o que bem quer, né, usurpando função, ou omitindo, prevaricando, tá? Então, isso também, prevaricação também é crime, então a gente tem que se atentar a isso também, mas para que vocês, né, utilizem com muita sabedoria essa autonomia dada pelo legislador ao órgão conselho tutelar, né? E essa autonomia, ela dá sim ao conselho tutelar esse livre controle, né? Esse livre poder decisório com relação às medidas que serão aplicadas, às requisições que serão feitas, mas precisa ter cuidado, precisa ter cautela. Não é um privilégio, mas, por certo, ele irá, muitas das vezes, contrariar a vontade e os interesses do poder público. Mas não é porque o conselheiro é ruim, não é porque ele é mau, não é porque ele não gosta do prefeito, não é porque ele não é amigo do presidente do CMDCA, não é porque ele não gosta do governo, não tem nada a ver com isso. Isso é uma prerrogativa dada ao colegiado pelo legislador, e ele tem que cumprir essa prerrogativa, né? E se ele não cumprir, ele está prevaricando. Então, não é maldade, não é porque você não gosta de mim, não é nada disso, é o papel dele. Então, ele precisa fazer esse papel, muitas das vezes, de chato, né? De pedra no sapato. E aí eu falo muito, né? Quando a gente vai nos municípios, a gente tem a participação dos prefeitos, o quão bom seria que os prefeitos estivessem mais próximos dos conselhos tutelares, né? Que eles ouvissem mais os conselhos tutelares, né? E o conselho exercesse uma das suas atribuições que são muito importantes, que é o assessoramento ao Poder Executivo local, e eles ouvissem os que os conselhos têm para dizer, porque eles são a voz das crianças e adolescentes. Muitas questões relacionadas a ameaças e violações de direito a crianças e adolescentes caem, muitas das vezes, ali no conselho tutelar primeiro, né? Antes de cair no Disque 100, antes de cair numa ouvidoria do Ministério Público, antes de cair, né, no 190, antes de ir para outros órgãos, ele cai ali no conselho tutelar. Então, o conselho tutelar, ele tem a competência, ele tem ali essa tarefa de garimpar esses dados importantes para levar para o CMDCA, para que o CMDCA construa, formule políticas públicas. É só denúncias chegando, comunicados chegando, aí o conselho ele precisa demandar, porque a tarefa do conselho tutelar é requisitar serviços, é aplicar medidas, é determinar, é representar. Então, essa é a tarefa que o legislador deu para ele. Não é o conselheiro tutelar que é chato, né? Não é o conselheiro que é mandão. Foi dado esse poder ao colegiado, tá? Que precisa ser usado com muita sabedoria, sem arrogância, sem prepotência, tá? Sem se achar o supra-supra, porque não tem nada disso. Dentro do sistema de garantias de direito, não existe hierarquia entre os órgãos e entre os serviços. Estão todos no mesmo patamar, e a intenção ali é um trabalho, né, em equipe, para que todos os órgãos e todos os serviços envolvidos nessa temática, eles, cada um, dentro das suas atribuições, dentro do seu quadrado, façam o que precisa ser feito, ok? Então, se atentem muito para isso, e aí vocês entenderem o quão importante é vocês trabalharem essa ética dentro do conselho tutelar, né? Vocês trabalharem essa fomentação de vocês com os outros órgãos do sistema de garantias de direito, né? Chega lá alguma informação, mas isso aqui não é aqui no conselho, então diga de quem é,
né? Faça ali uma interlocução, reúna com os serviços, reúnam com as escolas, reúna com o CMDCA, reúna com a saúde, reúna com a assistência, com os delegados, com os policiais militares, com os policiais civis, com quem precisar, reúnam e falem do trabalho de vocês, tá? Falem o que vocês fazem, para que o legislador criou vocês, tá bom? E isso vai fazer total diferença. Outra coisa importante, né? Lembrar que qualquer pessoa da sociedade, ela pode questionar o trabalho do Conselho Tutelar, né? A sociedade é o maior fiscalizador do Conselho Tutelar, para ver se ele está trabalhando, para ver se ele está cumprindo com as suas atribuições. Então, não pensem vocês que vocês estão sem olheiros, porque vocês têm olheiros por toda parte. Não é só por parte do poder público, por parte do CMDCA, de outros atores do SGD. A sociedade está de olho em vocês, né? Então, para que a sociedade também conheça mais, façam esse papel de ir até as comunidades, de conversar, de falar do papel do conselho, da importância, de dar abertura para eles ouvirem vocês também, tá? Porque a gente precisa entender o seguinte, o conselho tutelar, ele precisa cumprir com as suas atribuições. Não cabe também ao conselho tutelar criar outras funções, outras atribuições para o órgão. Ah, o que que tem? Só mais dessa vez eu estou ajudando. Não é o que que tem, não é o ajudar, é a falta de competência. A gente tem que pensar lá no futuro. E se essa ação irresponsável minha, né, de querer ajudar, causa um dano maior à criança ou adolescente, tá? E outra coisa importante, é de fundamental importância que se tenha, assim, um controle da atuação dos membros do Conselho Tutelar. Infelizmente, a gente precisa desse controle, sabe por quê? Porque a gente tem muitos conselheiros tutelares Brasil afora fazendo aberrações, causando indisposições, exercendo funções que não lhe competem, né? Causando indisposições, sofrendo ameaças, por muitas vezes estar ali executando uma função que não lhe cabe, que não é sua. E o que eu quero pedir para vocês, agora encerrando aqui a minha contribuição com vocês, eu quero pedir para vocês, conselheiros e conselheiras tutelares que nos acompanham aqui nessa noite, para que vocês prezem muito, mas muito, pela imagem do órgão Conselho Tutelar. São muitos anos em que a gente só ouve falar mal do Conselho Tutelar. Na mídia, fala mal. Na sociedade, fala mal. Você chega num lugar, você chega no outro, o conselho não presta, o conselho não serve para nada, o conselho não faz nada, o conselho só serve para tirar filho de mãe pobre. É isso que a gente ouve por aí. Então, prezem pela imagem do órgão. Defendam o órgão, defendam a imagem. Para de praticar ações, atos irresponsáveis, que vão trazer prejuízos, não é só para o colegiado, que vai receber um processo administrativo, penal ou civil, mas para as crianças e adolescentes, elas que estão lá na ponta, é que vão sofrer com tudo isso, porque nós precisamos de conselheiros tutelares capacitados, responsáveis, que tenham amor à causa, que os olhos brilham, que o coração canta, que ele tem o desejo, a vontade de fazer a diferença dentro do seu município, que tenha a vontade, o desejo de deixar um legado. Sementes precisam ser plantadas. Muitos de vocês vão sair, mas deixem legados, deixem sementes plantadas. Muitos de vocês não vão colher os frutos, mas vocês vão lá na frente, né, olhar para trás e ver que árvores lindas e maravilhosas estão com frutos, dando frutos do trabalho, do esforço, da correria, da luta de vocês lá atrás. Então, não pensem, não usem o conselho tutelar, não usem a cadeira de conselheiro tutelar como um simples local de emprego, né, como se fosse um cabide de emprego, como uma profissão qualquer, porque não é uma profissão qualquer. Nós precisamos de profissionais totalmente capacitados para desempenhar essa função importante e essa função relevante. Então, prezem pela imagem do órgão.
prezem pela identidade que o legislador fez. Então, respeitem isso, respeitem o conselho tutelar, respeitem, né, o amor do legislador, toda a inteligência dele, respeite a instituição da qual você faz parte. Eu sempre falo, né, que a gente tem que deixar bons fluidos, né, nos ambientes de trabalho, porque a gente pode sair e um dia a gente vai precisar voltar. E é bom você voltar para um lugar onde as pessoas te acolhem, onde as pessoas te elogiam, onde as pessoas gostam de você, onde as pessoas falam para as outras do seu trabalho, daquilo que você deixou. Então, eu sempre digo aqui aos colegas que o legado do Conselho Tutelar, ele tem que ser, em primeiro lugar, deixar um sistema de garantias de direito muito melhor e muito mais forte do que eles pegaram quando eles entraram, tá? Então, eu acredito que se a gente começar a implementar isso, a gente vai conseguir bons resultados. Trabalhar a ética e reconhecer e entender essa autonomia, eu tenho certeza que vocês vão conseguir excelentes resultados, tá? E eu ainda contribuo aqui com a fala de que a gente precisa, sim, ter corregedorias para apurar atitudes, ações irresponsáveis de conselheiros tutelares, não deixar, né, muito à la vontade, não, porque a gente precisa entender que a gente está trabalhando numa função muito importante e que vidas vão depender de vocês e da decisão de vocês. Eu encerro aqui a minha fala e espero ter contribuído com vocês, espero que vocês tenham gostado e espero retomar outras vezes aqui. Muito obrigada, viu, gente?